uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite de sexta-feira para juntos celebrarmos a Deus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, e é com alegria que eu saúdo você e dou boas-vindas. Este é um momento de reflexão da palavra, é um momento de oração, é um momento de estarmos em comunhão. Uma das coisas mais lindas, mais belas que nós aprendemos no Novo Testamento é a comunhão dos santos, é a comunhão do corpo de Cristo, é a comunhão dos irmãos em Cristo, cujo vínculo da perfeição é o amor de Deus, o amor que nos une, o amor que nos torna família. Esta palavra é carregada de poder, a palavra família é cheia de Deus, é uma bênção, e que bom ter você como minha família espiritual, como é bom ter você como minha família em Cristo Jesus e podermos celebrar as verdades da palavra de Deus. Uma das verdades da palavra é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente para as horas de tribulação. E eu quero dizer para você nesta noite, que talvez me ouça nesta hora, esteja aí atribulado, preocupado, com o coração ansioso, cheio de questões adversas. Eu quero dizer que durante toda a tua caminhada nesta terra, você terá dois amigos inseparáveis. E a Bíblia os chama de bondade e misericórdia. Sim, durante toda a jornada da tua vida, a despeito dos campos difíceis, a despeito dos problemas que você esteja vivendo, você será acompanhado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Jamais o Senhor te desamparará. Ele estará com você na cova de leões, se for preciso, estará com você na fornalha acesa, se for preciso existir fornalha no caminho. Ele estará no mar vermelho para se abrir. Ou seja, a palavra é recheada de momentos cruciais na vida de homens de Deus, que Deus estava lá para dar o livramento. Então, amado, recebe aí este ano de 2023 com muita alegria, com celebração, porque é Deus quem livra, é Deus quem exalta, é Deus quem dá grandes vitórias, e isto porque é Deus quem usa de benignidade para com o seu povo. Então eu declaro com estas palavras introdutórias que tu és um abençoado em Cristo Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo a este canal de esperança, a este canal de Deus, esta fonte de água viva, que é a live da Igreja Evangélica Cristo Vive Missão. Pastor Anderson Nogueira lhe saúda com a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações, as riquezas espirituais que Deus nos tem abençoado nas regiões celestes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos orar a Deus. Nós temos uma lista de oração grande aqui, 2 folhas de lista com muitos nomes. Se você não me enviou ainda o seu pedido de oração, mas tem algo que você deseja, você pode usar o nosso canal do It's Moving /Cristo Vive Missão. It's Moving /Cristo Vive Missão, e você no item igreja vai me enviar diretamente para o meu celular o seu pedido de oração. No item pedido de oração, perdão, é porque o item igreja marcou muito meu coração, porque lá nós temos as nossas sedes aqui do Rio e de Itaipu,
mas todo trabalho é importante. Lá você tem o botão pedido de oração para me enviar o seu pedido, tá bem? E nós estaremos orando por você em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora abrir a Bíblia Sagrada. Eu acredito que você já enviou esta live. Eu já compartilhei o link aí com alguns irmãos. Por favor, então, se você não fez, compartilhe agora. Dê lá o seu like, a sua curtida. Inscreva-se no canal da igreja YouTube, @Cristo Vive Missão. Você ainda não fez, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra, vamos refletir. 7h35. Temos agora momentos importantes para a reflexão da palavra e depois a batalha da oração. Falaremos sobre oração de quem confia ou pedido de sinal de quem desconfia. Se você confia, você ora com ações de graças. Ora, se você desconfia, se você permite no seu coração desconfiança, fortalezas do inimigo, pensamentos contrários, dardos inflamados, fermento de pessoas, então você começa a pedir sinal. Deus, eu quero sinal para isso. Deus, eu quero sinal para aquilo. Deus, se essa é a tua vontade, me dá um sinal. Deus, se ele é homem de Deus, me dá um sinal. Se essa igreja é de Deus, me dá um sinal. Se eu tenho que orar mais, me dá um sinal. Se eu tenho que fazer isso, me dá um sinal. E são coisas que a Bíblia, na maioria delas, já diz. Na maioria das vezes a Bíblia já responde. E quando não há uma resposta direta, porque são questões, nós precisamos avaliar os princípios bíblicos, nós precisamos orar com fé e não pedindo sinais e sinais e sinais intermináveis, porque pede um sinal, depois pede outro e nunca vai estar satisfeito. Então nós vamos entender sobre isso, e está lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 6, vamos fazer a leitura, 6-8, vamos ler. Diz assim a palavra bendita, sagrada, poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. E o versículo 8 diz: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes ainda recolheram 7 cestos. Você veja, havia uma multidão, e com poucos pães e peixinhos, todos comeram, todos se fartaram, e ainda sobrou 7 cestos. Jesus é um Deus de milagres, Ele é o único, Ele é soberano. Fecha os teus olhos, vamos concordar em fé. Pai eterno e amado, estamos diante da palavra sagrada, estamos diante da Bíblia, e queremos, ao mergulhar no texto da palavra, extrair desta palavra a mensagem de Deus, aquilo que o Senhor inspirou ao evangelista Marcos para que escrevesse, para que registrasse, para a nossa edificação. Nós temos um profundo interesse, querer e desejo de sermos mais profundos na palavra, para crescermos em graça, em conhecimento, em maturidade espiritual e estarmos preparados para o dia mau. E depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Então agora, Pai, que eu diminua para que Tu cresças, que Tu apareças, que Tu fales. As ovelhas são Tuas, a igreja é Tua, a obra é Tua, as almas são Tuas.
Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus amado diga amém e amém. Louvado seja Deus. Minha amada família, benditos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, pedras que vivem, sacerdotes reais, ministros de uma nova aliança. Assim como na primeira multiplicação, aqui o texto que lemos é o texto da segunda multiplicação dos pães e peixes. Então, assim como na primeira, diante da necessidade do povo, a presença compassiva de Jesus, por intermédio da palavra, nos mostra duas coisas importantes. Isso a guisa de introdução. Nos mostra o fracasso espiritual dos discípulos, porque tanto aqui quanto na primeira multiplicação, os discípulos fracassam espiritualmente. Eles mandam despedir o povo, mandam o povo embora, eles que procurem para si o que comer, cada um por si, Deus por todos, cada um com o seu calo, sabe onde aperta e vai embora. Você sabe? Eles não tinham ideia, gente, que eles estavam diante do Senhor dos Senhores, o Deus de toda a provisão. Então, numa atitude incrédula, não, manda esse povo embora que eles comam, eles comprem para si o que comer. É o fracasso espiritual. Amados, quantas vezes nós somos pegos de dúvidas, de receios, de medos? Como é que vai ser esse mês? Como é que vai ser para pagar o aluguel? Como é que vai ser para honrar aquela questão? Ai meu Deus, Senhor. Amados, passamos muitas lutas, passamos dificuldades, mas eu quero declarar que Deus é fiel, permanece fiel, e Ele não vai desamparar o seu povo. Não vai desamparar o seu povo. Receba esta palavra. Não vai. E vemos também que o texto associa esse fracasso espiritual dos discípulos ao fracasso dos fariseus. E qual era o fracasso dos fariseus? Era a incredulidade. Ou seja, esta atitude dos discípulos de não conseguirem enxergar o Deus da provisão diante deles, o Deus compassivo que dá a provisão diante deles, a raiz disso é a incredulidade, a mesma que os fariseus tinham, quando ficavam lá pedindo sinal, quero sinal para isso, quero sinal para aquilo, quero sinal para colar, sabe, toda hora um sinal. Se ele é o homem de Deus, nesse culto eu quero ouvir isso e aquilo. Se essa igreja é de Deus, nesse próximo culto eu quero acontecer isso e aquilo outro. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não preciso sentir arrepios para saber que Deus está na igreja. Eu não preciso sentir coisas, sabe, para saber que estou na igreja, que Deus está operando. A fé, que é acima das emoções, me diz que Deus está neste lugar, que Deus está operando neste lugar. E eu preciso confiar. Eu preciso de crer nisto, de todo o coração. Então veja isto no capítulo 6, versículo 34, que foi a primeira multiplicação. Diz assim, olha lá, olha o fracasso dos discípulos. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Olha aí, Jesus é compassivo. Olha a presença compassiva de Jesus. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já é avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha aí a incredulidade, olha aí
a extrema racionalização das coisas. Olha aí, porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo, lhes responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Fizeram, e repartindo-se em grupos de 100, 100, 50, 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, olha aí a oração, os abençoou. Partindo os pães, isso aqui é a oração de quem tem fé, amado. É a oração de quem confia. Ele já olha para o céu e agradece. Deu os discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães de peixe. Veja, na primeira multiplicação, sobraram ainda 12 cestos. Na segunda, sobraram 7 cestos. Na linguagem e na escrita hebraica, isso significa perfeição. Número 3, número 7, número 12, são números que mostram perfeição. Ou seja, Deus estava ali, o Cristo Jesus, fazendo uma obra perfeita. E diante da presença perfeita, compassiva e poderosa de Cristo, os discípulos só sabiam ficar querendo racionalizar, você sabe, agarrados a coisas seculares, mundanas, e que não vai conseguir. Como é que vai alimentar? Vamos ter 200 denários de pão, a gente não pode, a gente não consegue. Sabe, amado, há momentos que nós precisamos dar um passo de fé, há momentos que precisamos de agir. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Andamos pela fé. Então, amados, tem uma frase no aeroporto Santos Dumont que eu gosto muito, diz assim: ele fez porque não sabia que era impossível. Ele fez porque não sabia que era impossível. Eu creio nisto, amados. Mesmo diante de todas as limitações, mesmo diante de tudo dizendo não, mesmo diante do contraditório, você sabe, o mundo dizendo não, Deus está presente. A presença de Jesus é real na tua vida, ela é compassiva na tua vida, amém? Você confia nesta presença, amém? Então, amado, você verá o milagre de Deus acontecer na tua vida. Ou será que a tua vida não é um milagre? Ou será que você que me ouve agora, e chegou aonde chegou, está onde está, sempre racionalizando tudo 100%? Você nunca viu milagre na tua vida? Você nunca viu Deus agir milagrosamente na tua vida? Você nunca viu Deus abrir uma porta que você já não achava que era mais possível? Você nunca viu Deus usar pessoas a teu favor? Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Então este é o Deus que está hoje neste lugar na tua vida, e está dizendo, amado, confia. Então é maravilhoso ver aqui como Deus toma conta dos seus filhos de modo extraordinário. Nas 2 multiplicações ele disse: tenho compaixão desta gente, tenho compaixão desta gente. Amado, ele se compadece da tua dor, ele se compadece das tuas necessidades, ele se compadece do teu momento difícil, ele se compadece desta hora, do aperto que você está passando. Você não está sozinho. Pode às vezes parecer que um abandonou, outro abandona, os discípulos falham, fracassam espiritualmente, os fariseus incrédulos ficam lá apertando de todo lado, querendo sinal, 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 sinal que nunca mais acaba e nunca vai acabar, porque eles nunca gostaram de Jesus, os fariseus. E era Jesus, o ser perfeito. Então às vezes você fica querendo agradar tudo a todo mundo. Tem gente que nunca vai gostar de você, exatamente pelo que você é. E exatamente pelo que você é, muita gente vai gostar de você.
Então, amado, você tem que se preocupar em fazer o que Deus quer, em estar andando em linha com a vontade de Deus. Então você veja que é isto que o texto está mostrando. Deus se compadece em Cristo Jesus. É isso que você precisa de saber. E Ele opera em nosso favor, mesmo quando nós estamos lá confusos. É isso que aconteceu com os discípulos. Mesmo os discípulos confusos na primeira multiplicação, mesmo tendo a experiência da primeira multiplicação, na segunda a mesma coisa, com a mesma dificuldade, ainda assim Jesus operou, amados. Mesmo os discípulos não confiando devidamente. Então aprenda esta noite com o fracasso dos discípulos, para que você não fracasse. Deposite confiança em Deus, deposite confiança no Senhor, entregue para Ele, amado, a tua oração, entregue para Ele os teus pães e os teus peixinhos. Então, no segundo milagre da multiplicação, e Ele multiplicou para a alimentação das pessoas, Ele multiplicou para suprir as necessidades, Ele multiplicou para dar àquela multidão que queria ouvir a palavra do Senhor os lenitivos, os subsídios necessários. Não é para luxúria, para sei lá o que. Ele multiplicou para suprir as necessidades daquelas pessoas. Então, nesse milagre, o evangelista salienta que a provisão de Deus é generosa. Diga glória a Deus aí, amado. A provisão de Deus é generosa para o seu povo. Mas o evangelista também mostra a necessidade daqueles que seguem Jesus de confiarem plenamente nos cuidados de Jesus e não serem incrédulos como os fariseus. Então, diante da presença compassiva de Jesus, em qualquer necessidade, creia que Deus cuida de você de maneira extraordinária, amado. Você pode estar diante de uma luta muito grande, como você nunca viveu antes, diante de uma dificuldade de saúde muito grande. Nós vamos orar já já por algumas questões assim. Você pode estar diante de uma necessidade financeira sem precedentes na tua vida. Mas, amado, eu venho esta noite para trazer-lhe esperança. Eu venho esta noite para injetar confiança na tua fé, para injetar força espiritual na tua vida, para declarar a palavra de Deus na tua vida, que o Deus desta palavra permanece fiel, o Deus desta palavra que sempre usou de misericórdia para a tua vida, e é por isso que você está aí de pé, Ele continua sendo um Deus misericordioso. Então, no capítulo 8, versículos 1 a 3, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Olha, amado, Jesus olhando a necessidade daquele povo. O povo estava lá agarrado com Jesus 3 dias lá, dia e noite agarrado para ouvir a palavra, sem ter o que comer. E Jesus falou: eu tenho compaixão desta gente. A palavra nos diz, não precisa abrir por causa do tempo, que é um pouco curto hoje, mas em Efésios 1, 3 a 9, em resumo, que as bênçãos espirituais em Cristo consistem nas riquezas da graça de Deus, que Ele derramou ricamente sobre nós. Amado, primeiro lugar na tua vida, antes de qualquer coisa, pense comigo, receba, conscientize-se que você é um abençoado em Cristo Jesus com toda sorte de bênção espiritual. Você pode estar aí como esta multidão, sem precedentes, numa luta que você não imaginava,
A minha pergunta é: Jesus compassivo, Deus maravilhoso, é o Senhor da tua vida? É? Se sim, então, meu amado, você é o abençoado, em primeiro lugar, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Depois, anota aí, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 10, diz que a base de tudo é o cuidado e o amor que Deus tem por nós. E porque a base de tudo é o cuidado e o amor que Deus tem por nós, Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, amado, creia que em todas as coisas Deus vai te suprir, Deus vai prosperar, Deus vai te guiar e Deus vai te fortalecer, e jamais Ele vai te abandonar. Então Pedro diz: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você vai passar um problema aí, disse Pedro, mas Ele mesmo vai fortificar, fundamentar, para que você possa louvar a Deus em todos os momentos da vida. Depois Pedro diz: esta é a genuína graça de Deus. Ou seja, amado, diante da presença compassiva de Jesus, nós precisamos confiar que em qualquer circunstância Ele vai providenciar os recursos, Ele vai suprir as necessidades. Então nós precisamos de confiar nele. Ele é o Deus que age de forma extraordinária, Ele é o Deus que age de forma milagrosa, Ele é o Deus que age de forma do impossível. Para Deus nada é impossível. Então, diante da presença compassiva de Jesus, confie que Deus está operando em nós, mesmo quando nós fracassamos. E isso é maravilhoso. Paulo diz assim: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque eu sei que eu posso estar me dirigindo a alguém agora que falhou, alguém que está falhando, mas que deseja corrigir essas falhas, e se pergunta: meu pastor, há chance para a minha vida? Há solução para a minha vida? O leite já foi derramado, a vaca já foi para o brejo, e agora? Agora você precisa crer que mesmo diante das nossas falhas, Deus vai operar a tua vida, amado. Ele é especialista de pegar aquele desenho cheio de rabisco e pegar a ponta do rabisco e ali fazer um desenho novo. Ele é especialista. Ele é o desenhista perfeito. Ele faz milagres em nossas vidas. Você veja que repetidamente os discípulos não conseguiram entender o que estava acontecendo. Na primeira multiplicação disse: manda embora o povo. Agora na segunda diz: como é que a gente vai ter dinheiro para isso tudo? Não dá, não vamos conseguir, manda embora o povo. Você veja quanta dificuldade dos discípulos em entender que o mais importante é confiar no Senhor, confiar e obedecer, confiar e apresentar a sua vida, confiar e se alistar, se apresentar com os seus pães e os seus peixinhos. Quanta dificuldade de entender que Jesus é o Senhor dos senhores, e repetidamente eles falhavam. Quando viram Jesus andar sobre as águas, disseram: é um fantasma, corre todo mundo, vamos fugir, vamos nos esconder, tem um fantasma ali, é o fantasminha camarada. Quando Jesus estava falando sobre a necessidade de morrer e ressuscitar, vai lá Pedro e diz: não, Senhor, reprovando Jesus. Aí Jesus já arreda Satanás. Quando eles foram expulsar o demônio, não conseguiram. Por quê? Porque não haviam jejuado e orado. Ou seja, estavam querendo fazer a obra na força da carne e não tinham a dependência de Jesus que era necessário. Amado, o poder não é nosso, o poder é de Deus. Precisamos depender de Jesus em todos os momentos. Se você pegar
o momento do Getsemane, gente, quantas falhas sucessivas, uma atrás da outra. Nem uma hora puderam estar comigo vigiando. Jesus estava lá no momento mais difícil da sua vida, e os discípulos estavam lá tirando uma soneca, tirando uma madorna, dormindo um pouquinho. Gente, e Pedro vai lá, mete a mão na peixeira, arranca a orelha do cara, agindo na carne. Depois Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes, de forma crescente, cada vez negando de forma mais intensa, ao ponto de ter jurado que não conhecia tal homem. Judas foi lá e traiu Jesus, e ainda com um beijo na face. Quantas falhas você quer mais que eu diga aqui? São um monte. 2 discípulos andando, logo depois de Jesus falar sobre a necessidade de segui-lo, e em qualquer circunstância, mesmo nas dificuldades, e 2 deles dizendo: quem é o maior? Eu sou maior ou você é o maior? Quem é que vai sentar do lado direito? E quem é que vai sentar do lado esquerdo? Eu sou melhor, eu sou maior. Um cabo de guerra. Olha, enquanto você ficar fazendo cabo de guerra com as coisas de Deus, você está desagradando o coração de Deus. Não pode ficar fazendo cabo de guerra com as coisas de Deus. Era o que os discípulos estavam fazendo. Eu sou maior, ele é o maior. Depois, quando Jesus morreu, os discípulos de Emaús, o que fizeram? Meteram o pé, perna para quem te quero, e fugiram de Jerusalém. Só que Jesus já havia dito: permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não era para deixar Jerusalém, era para ficar em Jerusalém. Mas como Jesus havia morrido, era o 3º dia, e eles ainda não tinham notícia da ressurreição, fugiram. E a fuga deles era tão incrédula, que os olhos deles estavam fechados, e não reconheceram quando Jesus se colocou no caminho deles. Somente quando Jesus pegou o pão da comunhão e partiu, os olhos deles se abriram. Olha, amado, você precisa estar em comunhão com Deus, em comunhão da oração, em comunhão com a igreja, em comunhão com seus pastores, em comunhão com seus irmãos, em comunhão com a palavra, para que os teus olhos estejam continuamente abertos, livre do fracasso espiritual, como tantas vezes os discípulos fracassaram. Então, aproveite, valha-se desta noite da misericórdia, da graça, da compaixão de Jesus, não para permanecer no fracasso, como inclusive os fariseus, nós vamos ver, pedindo sinal. Eu quero sinal, eu quero sinal. Creia, amado, creia. Veja lá, capítulo 8, versículos 4 a 9. Estamos chegando no minuto final. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando 7 pães, partiu. Após ter dado graças, deu aos discípulos para que distribuísse, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Foi o primeiro Macfish da história. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram ainda 7 cestos. Olha lá, versículo 9. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Amado, que nesta noite, com esses 4.000 homens aqui para ser alimentados, você imagina aí como 4.000 problemas. Que haja fartura disso tudo aí na tua vida, amado. Que através da confiança de você colocar-se diante de Jesus, apresentando a tua oração, não com medos, dúvidas, e vamos ver agora os fariseus incredulidade, não, mas como Jesus. Vamos dar-lhes de comer, vamos lá, apresenta aqui, vamos dar graças a Deus, abençoa o pão, vamos distribuir, o milagre vai acontecer, amado. Você não precisa ver a escada toda. Dá o primeiro passo no primeiro degrau, e Ele vai colocar o restante da escada para você caminhar.
Ele sempre supriu, Ele vai continuar suprindo. Receba o milagre na tua vida nesta hora, amado, para a glória do Senhor. Deus é fiel. Então, diante da presença compassiva de Jesus, eu declaro: Deus proverá, confie. O milagre da multiplicação é um dos milagres teologicamente mais ricos que existe. Eles recriam diversas coisas na palavra de Deus, a saber, duas delas pelo menos: o maná do deserto e a multiplicação dos pães por Eliseu. A Eucaristia também, o corpo de Cristo, e quantas coisas mais Deus pode testificar na tua vida agora, assim como vemos em toda a palavra, o Deus que multiplica para prover e suprir. Quanto Deus já multiplicou e supriu na tua vida? Você é o que é pela força do teu braço, ou você é o que é pela graça de Deus? Você é o que é porque você é o bonzão, a boa azuda, porque você é o último biscoito da rosquinha, do saco de rosquinha, porque você é o último gole de Coca-Cola? Ou porque Deus sempre foi fiel na tua vida? Por que você está de pé? É porque você é muito maravilhoso? Ou é porque Deus é muito misericordioso? Então, amado, confie em Deus, coloque em Deus a confiança, Deus proverá. Então eu termino dizendo: não faz sentido colocar Deus à prova, não faz sentido cacos de barro iguais a nós, pedaço de caco de barro que vive fracassando, errando, que depende totalmente da graça de Deus, colocar Deus à prova, pedindo sinal, 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 sinal. E muitas das vezes Deus dá um sinal aqui e outro ali. A pessoa não quer parar de pedir sinal, é mais sinal, 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 sinal. Você é que vai se perder nesse caminho. Você é que vai trilhar o caminho errado, andando por essa estrada. Veja lá o versículo 11 e 12. Olha lá. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Olha, estavam tentando Jesus, pedindo sinal. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Você sabe que esse deixando-os, muitas vezes é o que Paulo disse: não apagueis o espírito. Muitas das vezes a pessoa fica lá tentando Jesus, tentando, sempre com desconfiança, sempre com incredulidade, sempre com uma pulga atrás da orelha, sempre com um testezinho, sempre com uma questãozinha, sempre com um negocinho por trás, sempre com um jogo, sempre com um fermentinho, sempre com uma palavra que destoa do que Deus está fazendo, sempre com um negócio. Aí o espírito se apaga. E quando o espírito se apaga, o que acontece? A carne floresce. Aí os frutos da carne florescem. Aí o velho homem começa a ganhar briga. Aí a pessoa que mentia e parou de mentir, volta a mentir. A pessoa que gostava de um baile funk, dança do cachorrão e dança da garrafa, e se arrependeu e mudou, aí volta para o dança do cachorrão. E cachorrão pitbull, hein? Pitbull. É o velho homem. Achou que o velho homem estava morto? O velho homem está vivinho, esperando uma oportunidade para botar as garras fora. Precisamos mortificar o velho homem da desconfiança. Precisamos mortificar o velho homem da incredulidade. Precisamos mortificar o velho homem do fariseu, para que possamos confiar em Jesus a tal ponto que mesmo diante de 4.000 homens com 7 pães e alguns peixinhos, entreguemos nas mãos de Jesus com confiança da oração, sabendo que Ele é poderoso para multiplicar. Então, amada ovelhinha, os fariseus repetiram o mesmo erro de Israel do deserto. Não misturaram a palavra com fé.
Incredulidade é pecado, incredulidade desconsidera a vontade de Deus, incredulidade resulta em desobediência e leva pessoas para longe dos caminhos de Deus. Então, amada ovelhinha, Jesus disse: tenho compaixão desta gente, porque elas vieram de longe e estão comigo há 3 dias sem ter o que comer. Então eu declaro que nesta noite Jesus está aproximando pessoas que estavam longe. Você que estava longe dos caminhos do Senhor, você que estava longe da verdade da palavra, você que estava longe de uma vida de oração, você que quer sentir novamente um fogo do Espírito tremendo na tua vida, e você já acordar pela manhã e dizer: glória a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso. Você quer viver experiências do Espírito Santo, falar em línguas espirituais, ter uma vida de oração firme, ter uma vida congregacional na casa do Senhor firme. Esta é a hora. Ele está trazendo pessoas que estavam de longe, pessoas que estavam se afastando. Ele está trazendo você de volta, para que você confie e experiencie da compaixão de Jesus, porque a compaixão de Jesus está sobre a tua vida, e nunca deixou de estar, está sobre a tua vida. Então o profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Que nesta noite haja mudança de sorte, haja mudança de vida. Você que estava indo para distante dos caminhos do Senhor, como os fariseus, distante da vontade de Deus, você que estava adentrando os caminhos do pecado, do mundo, da fornicação, do adultério, do tabaco, das drogas, do álcool, da pornografia, da incredulidade, do sincretismo religioso. Você que estava aí misturando a fé pura da palavra com a magia negra, com simpatia, com pé de coelho, corrente, ferradura de cavalo e sei lá mais o que. Seja liberto disso tudo em nome de Jesus. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Confia em Jesus e apresente a tua vida com ações de graças, porque certamente Jesus é compassivo, Jesus é bom e Ele tem provisão generosa para aqueles que nele confiam de todo o seu coração. Venha do fracasso para a vitória. Venha, você que está longe, venha para a obra, para perto dos caminhos de Deus, porque Jesus é compassivo e Ele está de braços abertos para te receber. Vamos orar a Deus, igreja amada, povo amado, povo santo. Temos esta noite de sexta-feira algumas pessoas aqui em especial. A lista de oração está disponibilizada no WhatsApp. Se você não recebeu, me envie uma mensagem, ou pelo meu WhatsApp, se você já tem, ou lá pelo itsmoving.Cristo Vive Missão, pedido de oração. Coloque lá: pastor, me envie por favor a lista de oração e eu vou te enviar. Temos muitos nomes aqui. Especialmente vamos orar pela Antonella, minha sobrinha neta, é neta do meu irmão mais velho, recém-nascida, prematura, está entubada, em situação grave. Tem lá uma manchinha no pulmão, mas que em nome de Jesus essa manchinha já caiu por terra, já caiu por terra, já caiu por terra, em nome de Jesus. Também a Helena Lessa dos Santos, é filha de um amigo de juventude, irmão Cláudio, está internada também, precisa de doadores de sangue no Hospital Rios D'Or. Se você puder também lá doar sangue, faça isso, Hospital Rios D'Or, e ore pela Helena Lessa dos Santos. Oração pela nossa irmã Terezinha Tinoco, pela sua saúde espiritual, sua saúde emocional,
que ela esteja em perfeito equilíbrio, em perfeita paz, que seu coração esteja em perfeita vitória, confiante, em paz. A paz que excede todo entendimento, guarde o coraçãozinho da nossa amada irmã Terezinha Tinoco. E também a Vanessa, que eu não vou dar aqui o sobrenome, por questões para resguardar, porque o pedido é para a libertação de bebida alcoólica e drogas. Então, apenas para resguardar a vida desta abençoada Vanessa, ore por ela, Deus sabe quem é. Em nome de Jesus, libertação de bebida alcoólica e drogas. Vamos orar, coloque diante do Senhor. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Pai bondoso, nós cremos na Tua bondade, na Tua misericórdia, Pai. Esses são os nossos dois amigos que andam conosco no vale da sombra da morte, na cova dos leões, na fornalha acesa. Davi disse isso: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, Senhor amado, nós queremos orar baseados na Tua bondade e na Tua misericórdia, porque sabemos, Pai, que somos o que somos pela graça de Deus. Sabemos que aqui estamos pela graça de Deus, e fora da graça de Deus nada poderia ser. Fora da graça de Deus já estaríamos perdidos, Pai. Seríamos presa fácil para o inimigo. Mas graças, porém, a Deus, porque em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Portanto, ó Pai, nos valemos da graça, nos valemos da bondade, nos valemos da misericórdia, não para permanecer no fracasso espiritual que os discípulos tantas vezes fracassaram, não para permanecer no fracasso espiritual dos fariseus, que era a incredulidade. Não, queremos, Pai, ao contrário disso, nos valer da graça de Deus, mas para progredir, para avançar, para intensificar nossos momentos de oração, para intensificar, ó Deus, os nossos momentos de comunhão, de busca, de comunhão com Deus. Queremos nos valer, Pai, de tanta graça e misericórdia que o Senhor nos cobriu, não para nos tornarmos juízes de outros, apontando o dedo. Quanto tempo mais iremos penalizar A, B ou C, porque a pessoa fez algo que nós julgamos errado, e a gente penaliza, e quanto mais a gente penaliza, mais o nosso coração se endurece, e mais a gente quer e acha certo penalizar aquela pessoa. Quando Jesus disse isso, segundo os nossos achismos, Jesus disse: se você está vendo um cisco no olho do irmão, tira a trave que está no teu. Ou quando aquela mulher de fato foi pega em adultério, e ali de fato havia um pecado consumado, Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ó Pai, nós precisamos nos atentar para a nossa falibilidade, para a nossa falha, para que nós tenhamos humildade de confiar em Jesus plenamente, porque quando nós começamos a nos engrandecer e achar que somos alguma coisa, e a penalizar as pessoas, apontar o dedo, essa é a raiz da falha principal. Os discípulos e os fariseus estavam pecando nisso. Os discípulos dizendo: ah não, Senhor, manda que esse povo busque para si o que comer, mande que esse povo vá embora, eles que procurem para si, ou seja, cada um por si e Deus por todos, manda eles embora. Estavam se esquecendo que eles também são carentes da provisão, eles também são carentes da misericórdia, eles também são carentes de que Deus dê provisão para eles, porque se Deus não der provisão para eles,
eles também não terão o que comer. Por sua vez, os fariseus estavam tentando Jesus, pedindo sinal, porque eram incrédulos, eram geração incrédula, geração de pessoas que estavam agarradas na religião, confiando numa prática meramente religiosa, contudo, cheio de orgulhos no coração. Nós precisamos nos despir das nossas pretensas, títulos e, eu. Precisamos nos despir disso tudo, para nos colocar aos pés do Senhor em verdade, em espírito e verdade, para que a graça de Deus superabunde e manifeste de uma forma tão poderosa, porque enquanto isso não acontece, as pessoas ficam brigando de cabo de guerra dentro da obra de Deus. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro, e a obra de Deus não avança, as coisas não acontecem. E isso em todas as instâncias. Deus quer operar na vida, Deus quer operar no coração, Deus quer fazer cegos enxergar, mudo falar, coxo saltar, e nós precisamos, ó Pai, nos perguntar: por que isso tudo não acontece? Por que isso tudo parece que está travado? Por que em nossos tempos, meu Deus, parece que esses milagres estão retidos? Pai, nós queremos ver a promessa de Abacuque se cumprir. Assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus encherá a terra. Nós queremos ver, ó Pai, a Tua glória derramada sobre as nações, como foi a promessa de Joel, porque o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, de tal forma que velhos teriam sonhos, jovens teriam visões, milagres tremendos ocorreriam. E lá em Atos dos Apóstolos, o livro dos Pentecostes, nós vimos essa promessa realizada na vida dos discípulos, Pai, que necessitavam da misericórdia, da graça, da bondade, da misericórdia, assim como nós dependemos, Pai. Então, Senhor, quebranta os corações duros, Pai. Quebranta os corações daqueles que se põem por juízes sobre a obra de Deus. Quebranta, Pai. Quebranta, Pai. Começa de mim, Senhor. Começa de mim, meu Pai. Se eu tenho errado, se eu tenho extraviado meu coração, me humilha, Senhor, se for preciso. Me humilhe, Pai, ao pó, se for preciso. Porque Tu começas o Teu juízo pela Tua casa. Mas nós queremos ver, meu Deus, milagres de Deus restaurando vidas. Não é milagre pelo milagre. Jesus não multiplicou aqueles pães e peixes simplesmente para fazer milagres. Ele estava alimentando uma multidão que estava faminta de Deus, que estava faminta de Cristo, estava faminta do Senhor. Pai, é o que nós vemos hoje. As pessoas estão famintas de Jesus, famintas da palavra, da verdade, estão sedentas por uma água potável, Pai. Enquanto isso, muitos de nós, discípulos, estamos fracassando na incredulidade, fracassando, pedindo sinal. Chega de sinal! Chega de ficar pedindo sinal! Quantos sinais mais quer? Oh, meu Deus! Nós precisamos confiar em Ti, Pai. Nós precisamos derramar o nosso coração. Nós precisamos derramar os nossos corações diante de Ti, Senhor. Porque Tu és um Deus compassivo.
Diante da presença compassiva de Jesus, não há lugar para incredulidade. Diante da presença compassiva de Jesus, não há espaço, meu Deus, para a carne dos fariseus, quem é maior, quem é melhor, quem puxa cabo de guerra mais forte, quem é que manda, quem é que faz. Não há espaço para isso. Nós somos servos. Aquele que quiser ser o maior, seja o primeiro a servir, limpar o chão. Pai, nós pagamos aqui empregada para fazer faxina da igreja, mas também seria bom que irmãos se disponibilizassem para fazer a limpeza da igreja também. E não só jogar a responsabilidade para cima de uma pessoa, como se uma pessoa tivesse que fazer tudo. Isto é um exemplo, Senhor, em oração, que junto com os meus irmãos eu coloco diante de Ti, para nós refletirmos, Pai. Para nós refletirmos que nós precisamos voltar à essência do primeiro amor. Nós precisamos voltar à essência, Pai, do que é servir a Deus com amor, com entrega. Porque nós temos aqui uma lista de oração de pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam de cura, de milagre, de porta aberta, de libertação. Sim, e Tu tens tudo isso. Mas nós, como discípulos, temos sido um canal da glória de Deus desobstruído? Ou nós queremos ficar apontando o dedo em tudo, achando erro em tudo? Pastor que não pode ser pastor, porque tudo que o pastor faz está errado. Como era a tendência dos discípulos fazerem com Jesus, com Pedro repreendendo Jesus. Jesus falava, faz assim, os discípulos faziam assado. Confia em mim, os discípulos tinham incredulidade. Todo momento os discípulos fracassando. E todos nós, Pai, eu me incluo nisso, Pai, porque Tu és o Senhor de senhores. Nós precisamos aprender a confiar em Ti, Pai. Por isso eu coloco em oração, Pai, que o meu maior pedido a Deus da minha oração não é sequer que Tu levantes dizimistas e ofertantes nesta igreja. Não é. A minha maior oração, Pai, é quando eu colocar o pé naquele altar, seja a palavra de Deus a ser pregada, e homem nenhum nesse mundo vai calar a minha voz. Situação nenhuma nesse mundo irá poder calar a minha voz. Essa é a minha maior oração. Porque quando nós olhamos para a história pregressa de grandes pregadores, Pai, muitos pregadores calaram quando tinham que falar. Isso levou Martin Luther King a dizer: eu não tenho medo dos gritos dos poderosos, da violência dos homens, mas eu tenho medo quando os homens bons se calam. E nós não podemos repetir o erro das histórias, Pai, do pregresso. Por isso, a minha maior oração, Pai, é esta: quando eu colocar o pé naquele altar, seja a Tua palavra, meu Deus, porque é esta palavra que vai fazer uma asepsia no coração. Esta palavra, para aquele que receber a palavra, esta palavra que vai trabalhar na igreja, para que nós vejamos cegos enxergando, coxos saltando, tudo que está nessa lista de oração sendo atendido, milagres acontecendo, portas se abrindo. E eu creio, Pai, o dinheiro vai aparecer, a provisão vai aparecer, assim como Jesus multiplicou os pães e os peixes naquele deserto, também haverá multiplicação de pães e peixes. Mas nós não podemos colocar os pães e os peixes como se fosse a coisa mais importante na obra de Deus, porque não é.
A coisa mais importante na obra de Deus é que a igreja confie no Senhor. E a igreja confia no Senhor quando a igreja confia na palavra. Por isso a palavra pregada no altar tem que ser a palavra de Deus. E se o pastor erra na pregação da palavra, tudo mais vai estar errado. Por isso a maior obrigação do pastor não é sequer visitar ou fazer qualquer outra coisa, gabinete, não. Isso tudo faz parte da esfera pastoral. Mas o mais importante é o pastor se dedicar ao estudo e à vida consagrada a Deus, para que ele suba no altar e pregue a palavra do Senhor. E cabe à igreja respeitar a sua liderança, cabe à igreja receber a palavra, ter amor e apreço pelos seus líderes espirituais. Os pastores das igrejas não são meros empregados, eles são líderes espirituais. E eles, por si próprios, se fazem servos de Deus, servindo a igreja, porque esse é o modelo de Cristo. Mas não é por uma imposição da igreja, é por amor à obra de Deus. Essa é a relação do Novo Testamento. É isso que nós já estamos estudando aqui, para aprender o que era a igreja em Atos dos Apóstolos. Então, Senhor amado, que será a próxima série que nós vamos estudar. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai. Temos aqui a Antonella, temos aqui a Helena Lessa, temos aqui a Terezinha Tinoco, temos aqui a Vanessa, temos também, Senhor, o Gabriel Rocha, a outra Antonella, que também é uma recém-nascida, tem lá uma síndrome rara, a Isabel Nogueira em tratamento de fisioterapia, Marilene Almeida, irmã Luzinha, Tereza Andrade, Marcos Palhares, Diego Tributino, Neucima Proença, Benjamin Lopes, Lúcio Sobrosa, Andréa Ferreira, Sandra Cardoso, Terezinha de Jesus, Suzana Gouveia, Sueli Fabiane, Nádia Proença, Gabriel Chagas, Fernanda Chambarelli família, Kátia Silene família, Neuza Lopes e família, Luiz Andrade família, Márcia Torres e família Beninca, Deise Lúcia, nossa pastora, Causa na Justiça, Vinícius Machado também, Bruno Vilela, Alex Silva, Gilda Santos, Pedro e Cláudia. Temos, Pai, a igreja perseguida à volta do mundo, são mais de 340 milhões de cristãos. E temos, por fim, o nosso ministério, orando pela igreja, para que as portas se abram e a gente pregue a palavra de forma desimpedida, desobstruída, em nome de Jesus. Então, ó Pai, chegamos ao final desta oração, colocando cada ovelhinha, agora cada petição que talvez não esteja aqui na lista, mas esteja aí nos lábios e no coração das tuas ovelhas, nós ligamos aqui na terra, que em nome de Jesus, receba aí o milagre, teus pães e peixes se multipliquem, a provisão chegue à tua casa, que você possa ver o milagre acontecer na tua vida, que neste ano de 2023, você possa prosperar em teus caminhos, ser promovido no teu trabalho, que você possa ser reconhecido pelo bom trabalho que você tem feito, que em nome de Jesus a provisão seja dobrada na tua vida. Receba este milagre. Você que tem problemas de saúde, seja curado, as doenças sejam reduzidas a pó, a nada, que em nome de Jesus a tua saúde se fortaleça em saúde perfeita para a glória de Deus. Teus sonhos, tuas aspirações, teus pedidos, tudo que você tem colocado diante de Deus, receba em nome de Jesus o infinitamente mais da parte de Deus, o Deus compassivo, o Deus que surpreende, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Amada Igreja de Cristo. Chegamos ao final desta live, são 8 horas e 34 minutos. Eu quero me despedir de você com todo amor, com toda alegria, com espírito de paz, mansidão, amor, compreensão, abraço, carinho, paternidade. Sinta-se abraçado e amado por esse pastor que vos fala, como um pai espiritual para a tua vida, para pastorear. João chamava as suas ovelhas como filhinhos amados. Então, receba aí o meu carinho, meu abraço, meu apoio, receba aí uma palavra amiga, palavra de esperança. Você não está sozinho nesta terra, você tem uma família espiritual, você tem pastores, você tem uma igreja, você tem o corpo de Cristo. Então, você tem uma noite abençoada, você tem uma noite maravilhosa, você possa deitar a cabeça ao travesseiro e pegar logo no sono, você possa ter um repouso maravilhoso, descansar de forma revigorante, teu sistema imunológico, teu organismo possa reagir de forma positiva, que toda a gripe caia por terra, todo o cansaço caia por terra, toda a fraqueza caia por terra, você acorde amanhã mais fortalecido, melhor, feliz e sentindo-se amado e aceito em nosso ministério, em nossa igreja. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão. A nossa sede aqui do Rio de Janeiro fica na Rua General Roca 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena. Estaremos reunidos nesse próximo domingo às 9 horas da manhã. Iremos celebrar os aniversariantes do mês. Não falte, esteja conosco, venha cortar o bolo, venha comer o pastel, venha comer um pãozinho de sardinha e beber uma Coca-Cola com moderação. Será algo simplesmente maravilhoso. Então venha estar conosco, venha louvar, adorar a Deus e ouvir sobretudo a mensagem da palavra de Deus partindo do altar em nosso ministério. Pastor também da nossa igreja, sede na região oceânica de Niterói, em Itaipu, na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031. Lá no nosso It's Moving /Cristo Vive Missão, no ícone igreja, você vai encontrar lá o nosso projeto de reforma do templo. Nós já temos um templo, Deus fez um milagre grande no ano passado, dando-nos esse templo próprio. Já temos lá uma edificação, o prédio já está edificado para a glória do Senhor. Iremos fazer agora a reforma do templo, estruturação do templo, para que possamos cultuar e adorar lá em Itaipu. Para isso, precisamos do seu amor, da sua generosidade. Então, você vai encontrar também lá no nosso It's Moving, ou até mesmo no nosso YouTube, @Cristo Vive Missão, as informações bancárias da igreja, para que você possa fazer a sua oferta, a sua contribuição de amor, em nome do Senhor Jesus. Em breve, também lá estaremos cultuando e adorando em espírito e verdade e recebendo as ovelhinhas que para lá o Senhor direcionar. Amém? Fazendo a nossa parte com amor, com alegria. E cabe ao Senhor fazer a obra dele como ele desejar e melhor lhe aprover. Pregando a palavra, evangelizando e servindo o Senhor com amor e de todo o coração sempre. Então, você é nosso convidado, venha estar conosco, venha adorar a Deus, venha ter comunhão conosco. Eu aguardo você nesse próximo domingo aqui na General Roca 340, às 9 horas da manhã. Chega um pouco antes, venha adorar a Deus com alegria, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia, as doces consolações do Espírito se manifestem na tua vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Um abraço carinhoso, ósculo santo para a tua vida. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.